exemplo para todos nós, porque foi uma maneira de agregar as pessoas, agregar os criadores tradicionais aqui da região. O núcleo representa a extensão da criação do cavalo manga larga. E a função do núcleo é conciliar tudo isso, ter a confraternização como foco principal. Lá eu acho que o núcleo Manga Larga da Alta Mogiana sempre foi... Ele sempre liderou um movimento em todos os sentidos no Manga Larga. Eu acho que o legado foi disseminar essa raça. Nós fomos o primeiro núcleo oficial homologado pela Associação Manga Larga, né? O que eu te falo, o núcleo foi uma beleza e que continuamos o convívio. Com certeza ele vai continuar, porque ele é fruto da vontade dos criadores de terem um lugar para se reunir, para discutir, para conversar, para trocar ideias, para trocar experiências, né? Isso vem passando de pai para filho e é natural que continue. Está escrito Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos da Raça Manga Larga, Casa do Manga Larga, sede do núcleo da Alta Mogiana, inaugurada em 9/8/91. E uma frase de Winston Churchill: nenhuma hora passada sobre o cavalo é tempo perdido. Nós tínhamos um grupo na década de 1980, que se chamava Amigos de Raça. Era um grupo de criadores jovens e alguns tradicionais, e que se dedicou a se reunir e fazer leilões para mostrar o nosso produto, para vender, para comercializar os nossos produtos. Quando nós começamos, há 30 anos atrás, nós éramos relativamente jovens. E os velhos eram o pai do Silvio, o Dr. Cícero, que é o tio da Suzana, o pessoal antigo, sabe? Em 88 nós formamos esse grupo, fizemos as primeiras cavalgadas, né? E daí surgiu essa ideia, né? Começou a nascer a semente do núcleo. Então foram esses fatores que foram surgindo e que despertou na gente essa vontade de nós iniciarmos uma política nova, vamos dizer, né? O maior desafio foi arrumar recursos, porque nós queríamos uma sede que foi construída ali no recinto da FEAPAM. Aí o Roberto, logo em seguida, fez uma cotação para a gente construir a sede do núcleo, lá na FEAPAM, no recinto de exposições. Começamos a trabalhar, mas assim, não havia muita adesão ainda de pessoas para entrar para o grupo nosso. E a terceira pessoa importante, que eu acho, na formação do núcleo, é o Papu. Papu é o Arnaldo Almeida Prado, que infelizmente hoje não está aqui conosco, ele já faleceu. Mas eu reputo assim que a parte financeira, quem acabou viabilizando mesmo foi o Papu. Mas eu acho que a turma era tão entusiasmada, era tão amiga, que eu acho que a gente influenciou muito fácil, muito fácil. Depois dele constituído e estabelecido, as pessoas foram vindo, veio muita gente de fora da região de Ribeirão Preto se associar a nós, né? Esse grupo foi evoluindo, foi aumentando de tamanho, foi acrescentando mais criadores, e a vontade desse grupo de se reunir, de fazer cavalgadas, de conversar, de se reunir nas fazendas e também de ter uma representatividade junto à Associação Brasileira. Dessa vontade nasceu o Núcleo Manga Larga da Alta Mogiana, fundado em 91, dezembro de 91, vamos fazer 30 anos agora de existência, mas a ideia veio sendo
gestada e germinada antes, nos anos de 1980. Depois da ideia feita, a adesão foi muito grande. Nós chegamos a ter mais de 150 criadores participando efetivamente. O Núcleo Manga Larga, eu sou um dos fundadores desse núcleo em Ribeirão Preto, justamente porque a nossa região era muito representativa dentro da raça Manga Larga. Aliás, talvez seja a mais representativa, em função da família Junqueira ser muito atuante e gostar muito de cavalo e atuar muito aqui na região. As fazendas são aqui na região. A questão mesmo de andamento da raça Manga Larga passa muito pelo núcleo Manga Larga. A gente tinha ideias assim inovadoras no núcleo. Nós fizemos a exposição nacional pelo núcleo, nós fazíamos várias exposições regionais na época que eram organizadas pelo núcleo. Então, Franca, Mococa, que eu me lembro assim, Altinópolis, Batatais, todas eram feitas através do núcleo Manga Larga. O núcleo foi importante para nos organizarmos, né? Para que esses criadores que gostam e que valorizam a raça se organizassem, promovessem eventos para que aconteçam esses encontros, essa troca de ideias, de informação, né? Para que um conheça o que o outro está produzindo, para ver o que aquilo pode agregar na sua própria tropa. Olha, eu achei que a evolução foi muito boa, porque começaram-se a organizar umas cavalgadas realmente com mais estruturas, né? Porque a gente fazia umas coisas assim mais ou menos, né? Vamos para a fazenda do fulano, aí a gente vai para a fazenda do ciclano. Agora está uma coisa super organizada, né? E estão trabalhando muito essa área da função, né, de trabalho com os cavalos, que eu acho bacana, e bastante cavalgada, que eu acho que é o que fomenta, o que me move, né, a estar dentro do Manga Larga. Isso é um papel importante do núcleo, é conciliar essas diversas tendências de criadores. Um gosta de cavalo mais baixo, outro de cavalo mais alto, outros cavalos mais marchados, outros cavalos mais com marcha trotada. E você tem que conciliar esses pensamentos. O núcleo, através de uma agenda de atividades, ele promove isso. Eu diria que se nós não tivéssemos o núcleo, talvez a raça não existisse mais, porque talvez a função do cavalo ela perderia muito seu sentido e ela ficaria restrita a um trabalho de fazenda, de campo ou a pistas. E como eu disse, né, não há forma de crescer sem você ter núcleos fortes. E o núcleo da Alta Mogiana está dando um exemplo para os demais núcleos da raça Manga Larga, nesse sentido. O núcleo nosso é muito forte, né? O nosso núcleo da Alta Mogiana é o núcleo, acho que tem mais animais, né? Na associação Manga Larga, né? Então são criadores tradicionais, muitos novos também, e isso sempre agrega, né? Eu acho importante os núcleos em geral, né? Tanto é que hoje é uma tendência, não só aqui do núcleo da Alta Mogiana, mas em outros núcleos, eles estarem se fortificando, né? Então, crescendo. Eu acho que o núcleo de Ribeirão, ao longo do tempo, ele se consolidou. Acho que hoje deve ser, na minha opinião, deve ser o maior núcleo de Manga Larga hoje no Brasil, deve ser o de Ribeirão, que tem cerca de 60 associados aí, ativos, né? São associados que usam o cavalo, procuram melhorar o cavalo, né? Fazem cavalgadas, fazem enduros, né? Eu acho que o Ribeirão hoje é uma das referências mais importantes na criação do Manga Larga. Eu acho que a representatividade do núcleo é muito forte. É um núcleo, no meu modo de ver, é o núcleo mais atuante, um núcleo que promove muitos eventos em várias formas, esses eventos que agrega a família. E nós o primeiro presidente foi o Roberto Maestrello.
que eu fui o segundo, como você mesmo disse. Mas foi o apoio dos amigos que me motivaram e me ajudaram a ficar 2 mandatos lá no núcleo. Durante a minha gestão, nós procuramos trazer muita gente de outros núcleos, né, principalmente do núcleo do sul de Minas, né, muitos amigos que se associaram e começaram a participar conosco, muito em função das cavalgadas, né, que o núcleo promovia. Alguns companheiros já tinham dado a sua cota de contribuição e aí chegou a minha vez. Eles falaram, olha, achamos que está na sua época. Essa época eu já ficava na associação como diretor financeiro lá. E, enfim, aí eu peguei a presidência, embora morasse em São Paulo, mas estava sempre aqui. Eu criei aqui em Catanduva, que também não é tão longe, e isso acabou me levando à Previdência. Eu estava muito, na época, participando de competição, de eventos e tudo mais, então acho que foi uma conjugação de fatores. Já na minha gestão, e isso daqui, o nosso núcleo é um dos berços do andamento, nós até pela influência do nosso presidente, que na época era o Mário e tal, nós voltamos a trazer o Manga Larga para o andamento. Eu entrei no núcleo no final de 2010 e saí em maio de 2013. Eu vim depois do Sérgio Paiva e passei o núcleo para a Bia Viagem. Passei mais ou menos um ano, em 2015, participando das reuniões do núcleo. Tinha muitos amigos na diretoria e foi em 2016, em março de 2016, que assumi a presidência do núcleo. A motivação maior foi a amizade entre os criadores, o companheirismo entre os criadores, querer criar alguma coisa diferente, que quero lembrar que o núcleo foi o primeiro núcleo entre os restos dos núcleos que estão aqui hoje no Brasil, foi o primeiro. E foi o mais, e até hoje, ele é o mais rico em número de associados. O núcleo é muito importante, ele congrega os criadores, a gente conversa muito sobre a criação e sobre os eventos. Eu me sinto com muito orgulho de estar aqui com os meus colegas, com meus amigos, e eu vejo assim, o orgulho é de um filho que a gente criou e que hoje é adulto e que continua com as mesmas atividades, com as mesmas vontades, com os mesmos objetivos que a gente idealizou na época. A família Junqueira, ela veio lá do sul de Minas, de Cruzilha, isso antes de 1800, né? E trouxeram os cavalos lá de Minas. Em Minas Gerais, a topografia é muito acidentada e os parentes que vieram para São Paulo enfrentaram aqui nessa região uma topografia muito diferente, plana. E foram fazendo os cruzamentos que eles achavam ideal para a região. E surgiu o Manga Larga, né? Todo cavalo Manga Larga tem origem em Minas Gerais. O Manga Larga era um meio de comunicação, tinha que ser a cavalo. E o esporte da época era a caçada de veado. Então, precisava ter cavalo para acompanhar os cachorros atrás dos veados, né? O veado aqui, nessa região de campo, de plana, é um veado chamado campeiro, que é um veado que corre muito mais alta velocidade. E as caçadas da família nunca usaram armas, eram caçadas com cães. Então você tem que acompanhar os cães que correm atrás do veado. Então a velocidade da caçada é outra. Posteriormente, como eles caçavam muito, eles tiveram que fazer um cavalo mais veloz. E que aí selecionou mais o cavalo da marcha trotada, porque naturalmente é um cavalo mais equilibrado e que galopava melhor, trabalhava melhor. Então o cavalo foi sendo modificado naturalmente, ninguém
Ninguém falou, vou criar um cavalo diferente. Para o uso desse cavalo acompanhar uma caçada de campeiro, ele precisava ser um cavalo mais rápido, mais ágil e mais resistente, né? Como é um cavalo que originariamente criado nas fazendas, para serviço de fazenda, para caçada, a turma fala cavalo de polo, não, eles usavam as éguas como base e usavam com cavalo inglês, que dava um cavalo mais ágil e jogava polo. Isso, acho que na década de 20, se não me engano. E o polo foi introduzido em Colina, depois foi introduzido em Orlândia, e o pessoal jogava com os cavalos que tinham. Os cavalos que tinham na época eram os cavalos manga larga. Então tinham dois esportes e que isso deu uma diferença entre o mineiro e o paulista. Então eles têm uma diferença de andar, de equilíbrio diferente por causa dessas condições que vieram sendo feitas de maneira... não foi um objetivo criado, foi uma coisa pelo uso, você tinha um cavalo mais esportivo. E esse manga larga, em 1934, pois quase mais de 100 anos de seleção, fizeram a associação, fecharam o livro do manga larga e com os cavalos existentes na época. Em 1934 foi feita a associação do manga larga em São Paulo pelo tio Celso, que foi o proprietário dessa fazenda aqui, e o Renato Junqueira Neto, que é de Colina, que criaram a associação manga larga em São Paulo. O primeiro presidente da associação do manga larga foi o senhor Renato Junqueira Neto. A associação manga larga veio de uma necessidade de aprimorar a seleção, né? Houve um aprimoramento da seleção. Pois é, o cavalo manga larga, ele veio de uma necessidade lá já no sul de Minas, né, da nossa família, lá século XIX, por aí. Para a lida do gado e para as caçadas que a família gostava muito de caçar, né? Aqui em São Paulo, mais ainda, né? Porque aqui nós desenvolvemos fazenda de pecuária que a gente precisava de muito cavalo, cavalos potentes, cavalos confortáveis para a gente correr as fazendas, né? E você tinha os fazendeiros, porque o cavalo era um instrumento da fazenda, um equipamento da fazenda, não se abria a fazenda, não se tocava a fazenda, não tinha automóvel lá no século XIX, XVIII, XIX, então era cavalo. Depois o cavalo atraiu os chamados empresários de São Paulo, das grandes capitais, que começaram a comprar sítios, formar aras, mais voltados a uma plástica, de uma exposição, a um prazer de ganhar prêmios. E então nós ficamos com duas alas, vamos chamar assim, né? Os criadores tradicionais de fazendas, né, que criam cavalos a campo, cavalo com um manejo muito mais simples, muito mais voltado ao manejo da fazenda do que propriamente a um treinamento específico para trazer o cavalo numa exposição. E com esses novos criadores que não tinham assim grandes propriedades rurais e que tiveram o cavalo como uma atração na sua vida, um hobby, etc. Então eu acho que o cavalo, aqui para o Brasil, o nosso manga larga, foi fundamental até para o desenvolvimento do país, né? Porque a força do manga larga, o manga larga é a história, faz parte da história do desenvolvimento do Brasil. E principalmente na nossa região aqui de Ribeirão Preto. E de outras regiões onde os paulistas foram
e buscaram, abriram fazenda em Goiás, Mato Grosso, enfim, Tocantins, e levaram o cavalo manga larga para essas regiões para poder trabalhar com gado. Olha, acho que o cavalo manga larga, mais do que o desenvolvimento da região, eu acho que é o desenvolvimento das pessoas, entendeu? O cavalo aproxima as pessoas das pessoas e da natureza, do ambiente, e é um ambiente extremamente profícuo para esse relacionamento, sabe? Além de ser um cavalo muito funcional, ser uma raça brasileira, adequado à nossa realidade, às nossas condições, né? Ele é um cavalo que tem no seu andamento uma qualidade muito grande do ponto de vista de comodidade, de ser um cavalo que você tem prazer em montar. O manga larga eu acho que é o melhor cavalo de sela, na minha opinião. Eu tenho uma certa de vivência de anos de montar cavalo, eu digo que como cavalo de sela eu acho que não tem, é imbatível. Tem um cavalo de temperamento bom, cavalo de bons andamentos, e resistente, e que serviço para o trabalho de maneira geral. O cavalo manga larga é considerado um cavalo de andamento, um cavalo para você andar, para passear, e um cavalo para ser usado na fazenda, um cavalo de serviço. Então, para isso ele tem que ter algumas características. Por exemplo, para você passear, para andar, ele tem que ser um cavalo cômodo, macio, que você aguente ficar nele 2, 3 horas montado. E para trabalhar na fazenda ele tem que ser um cavalo ágil, né, um cavalo que galope, que passe por obstáculos, para poder você também ter o uso dele na fazenda. O manga larga ele associa os dois. Quer dizer, é um cavalo que você consegue ter um cavalo para lazer, para você montar, para passear, para ser cavalgada, para ser passeio, e o pessoal que tem fazenda consegue ter um manga larga na fazenda para ter um cavalo de trabalho. Então, não é à toa que o manga larga é considerado o cavalo de sela brasileiro, né? Porque ele consegue conciliar esses dois lados. Ainda existem mais de um cavalo manga larga. O que nós criamos, a família cria, não segue exposição nem nada, segue exatamente a função. Então, quem quiser conhecer um cavalo funcional na manga larga pode visitar a gente, que a gente ainda tem um cavalo funcional. Que ele trabalha com gado, que ele serve para andar o dia inteiro atrás de gado, para cavalgar a fazenda, para olhar. Nós usamos ele na função, realmente. Para exposição, raramente a gente leva a exposição. Nosso cavalo é de função. Mas a gente reconhece que tudo que é feito em termos de competição para o cavalo, em termos de julgamento, ele ajuda a orientar as características que são diferenciais da raça e diferenciais dos indivíduos. Nossa raça hoje é o manga larga do Brasil, né? O manga larga paulista. Eu acho maravilhosa a raça manga larga, porque é um cavalo muito funcional e o cavalo que trabalha, né, na fazenda. Então, a gente amava ir para o Mato Grosso, meu avô tinha uns cavalos lá que eram muito bons de serviço. Nós todos do núcleo gostávamos de cavalo macio, de bom andamento, cavalo de ossatura, isso. Então, começou aquela troca de põe éguas com cavalo de outros, então foi melhorando a tropa, que já era boa aqui na região, para melhor. Hoje são cavalos bonitos, de frente bonita, dorso, garupa, ossatura, entendeu? E mudou muito o manga larga, para melhor. Não, eu enxergo um cavalo excelente, porque é um cavalo cômodo, dócil, corajoso, bom de andar. Então é o cavalo ideal para aquilo que eu quero, que é cavalgado. É o que dizem, né, o cavalo completo. Para mim, a definição de manga larga é essa. Para ter esse cavalo, atingindo assim, cada um tem um gosto pessoal, tem essa questão pessoal, mas ao mesmo tempo tem a visão da raça como um todo, que tem que manter as características, enfim. Então eles têm objetivos, metas, e é bonito ver esse trabalho. Uma raça, para que ela funcione, todos os exemplares delas têm que ter um destino de utilização. Então, quando eu quis ter animais de raça, eu pensei, não quero ter animais que eu vou competir no final de semana, porque minha vida já é uma competição durante a semana. Então, eu quero ter raças que eu possa
desestressar, ficar feliz. Então, nisso eu vi que o manga larga seria uma raça que poderia me propiciar passeios de longas distâncias, que era algo que sempre me atraiu pela natureza e pelo contato com o campo. A qualidade de vida que o cavalo proporciona, né, a higiene mental, faz muito bem para a saúde como um todo. Eu cheguei num ponto assim, eu sempre trabalhei em empresa multinacional, executivo de empresa multinacional, de vez em quando tinha um estresse assim durante o dia, pegava o carro, vinha para a fazenda, falei, arrei o cavalo aí que eu vou andar, nem que seja de noite, entendeu? Então sempre foi uma coisa que me fez bem, me fez relaxar, me sinto bem andando a cavalo, né? E até hoje é assim. Igual eu sentaria na frente do mar, ou de uma lareira, e você fica olhando os cavalos passar, você fica olhando o mar, contemplação, meditação, saúde mental, isso representa para mim. Acho que não tem nada mais saudável para a cabeça, inclusive. É uma verdadeira terapia. Então, como eu falei, eu sempre gostei de cavalo, comecei a criar, porque para mim é uma terapia, né? Na porta do núcleo Manga Larga, lá em Ribeirão Preto, né, tinha uma placa de metal, né, com uma frase do Winston Churchill, mais ou menos isso, né, que qualquer momento em cima de um cavalo jamais poderá ser considerado tempo perdido. E o cavalo ele te ensina muito na parte de você encarar desafios, porque você, quando nasce um potro, você planeja acasalamento, você planeja a vida dele, reprodutiva, nem sempre vai acontecer aquilo que você planejou, então você aprende a lidar com dificuldades, lesões em cavalo, você aprende muita coisa que você leva para a sua vida. Eu acho que o cavalo, ele trouxe uma riqueza muito grande para a vida das pessoas que mexem com isso. O Manga Larga até me emociona, porque eu tenho paixão por cavalo, paixão. E a minha vida era andar a cavalo e eu acho que não tenho palavra para dizer, sabe? Manga Larga para mim é tudo. Hoje me significa tudo. A minha vida foi pautada por cavalo. Então, para mim, hoje significa tudo. O cavalo para mim é um vício. Eu não resisto. Em 1970 foi proibido a caça. Então eu passei a fazer cavalgada. Eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer cavalgada, desde 1970. Então eu tinha o caminhão e eu tinha tudo no caminhão, fogão, a cozinha completa e alguns amigos e fazíamos cavalgada por aí tudo. Nesse período também, final dos anos 90, aliás, foi em 99 o primeiro raid. Ele começou a fazer cavalgadas de cunho de caráter histórico, né? Pela Rota do Ouro. E em 99 ele fez o primeiro raid de Cruzília até Orlândia. O raid é uma cavalgada de 3 dias ou até uma semana, que vai passando por vários lugarejos, e as pessoas cavalgam durante o dia, param no lugar e dormem, pernoitam, e assim, é uma grande festa. Mas foi uma experiência fantástica, porque nós passamos 11 dias a cavalo, de Cruzília até Orlândia, dormindo nos caminhões, dormindo em ginásios de esportes, em parques de exposição, né? Com um contato direto com o animal, né? E isso foi, para nós, foi uma experiência muito boa, que depois o Eduardo, o Pipa, passou a repetir 3 vezes durante o ano, né? No começo, no núcleo, faziam-se cavalgadas rápidas, que era cavalgada de um dia,
que o pessoal, a gente marcava, por exemplo, marcava numa fazenda, ia de uma fazenda a outra, então chegava cedo, tomava o café da manhã naquela fazenda que estava definida a cavalgada, e ia para uma outra fazenda, normalmente 15, 25 quilômetros, sei lá eu. Então nós começamos a procurar a opção mais distante. Então a Serra da Canastra é uma delas, Cruzilha é outra opção. Eu já andei umas 6 mil quilômetros pelo Brasil a cavalo. Que eu fiz foi o raid dos, acho que 80 anos da Associação Manga Larga, que foi de Campos do Jordão em Paraty. Foram 5 dias de cavalgada, tá? E alguns trechos até difíceis, na serra e tal. E esse foi o que eu me lembro mais longo, dessas cavalgadas que são montadas aí. Tem cenas de tombo, tem cenas de piadas, tem cenas que me vêm à cabeça de após cavalgada, num jantar, alguns tomam uma cervejinha a mais e perde o caminho, não acha o quarto. Saiu de Orlândia, lá da hípica de Orlândia, e fomos até a minha fazenda lá, que é a Fazenda Santa Gertrudes, em Orlândia, que teve por volta de 200 pessoas. E foi maravilhoso. As cavalgadas, sempre levei minhas filhas desde pequeno, com meu pai, minha mãe. Carregava as crianças na cabeça do arreio, que era... Sem medo. Sem medo, muito. E as cavalgadas sempre foram muito legais, né? Porque você encontra todo mundo, você faz aquela bagunça, um monte de criança, e corre pra lá, e corre pra cá, e enfim, era só diversão. E desde pequenininha, eu comecei andando junto com a minha mãe no arreio. O Zezé, na época, antes a mim, havia, não sei de onde que ele tirou a ideia, de a gente fazer um certificado de participação, que era focado nas crianças, né, adolescente e criança. Então, a gente até fez, eu tenho alguns aqui, né, então tinha o nome do cavaleiro que participou da cavalgada, Eduardo Diniz Junqueira. Esse aqui, por exemplo, foi em abril de 93. E isso aqui, a criançadinha ficava louca, né? Acabava a cavalgada, ajoelhava assim, a gente pegava o microfone, ia entregando isso aqui e fazia algum comentário específico da criança, chorou, caiu, marimbondo, espinho, aquelas coisas, né? Eu lembro muito das cavalgadas do núcleo. A gente, nossa, era o máximo a hora que a gente era chamado para receber nosso certificado, que participou da cavalgada. Na verdade, assim, eu tenho vários e vários certificados, porque todas as crianças ganhavam certificado de participação, né? E daí, assim, uma marcante que foi quando teve sorteio de cavalo e tal, e eu ganhei um cavalo. O máximo era a cavalgada quando tinha que acampar, né? E aí, com a cavalgada de mais de um dia era muito legal, mas as cavalgadas de um dia só era bom porque a gente tinha... Depois interagia todo mundo, era muito gostoso. Foi numa cavalgada, se eu não me engano, ficou com o nome Cavalgada das 7 Chuvas. Choveu demais. E aí teve sorteio do cavalo e eu ganhei o Zarcão, que depois virou meu xodó, né? Agora, cavalgada sempre fiz, sempre muito bom. Porque você conhece pessoas, você conhece lugares, e o cavalo junto, né? Eu acho que a cavalgada é muito bom para você conhecer pessoas diferentes, você se relacionar. Dependendo da cavalgada, você forma uma família. Quando você anda vários dias, né? Forma família, você sabe como é cada um, é como se vivesse aquela comunidade do cavalo. A gente muito pequeno participava muito de cavalgada, de enduro e tal. A gente foi na Serra da Canastra, sobe morro, desce morro. Sobe morro, desce morro, cai do morro. Do morro não, do cavalo. O que é o mais legal da cavalgada que vocês gostam? De subir morro. De subir morro. Por quê? É legal. É legal, é uma adrenalina boa. Quantas paisagens nós vimos aí durante todos os percursos, né? Conhecemos o Rio de Janeiro, Minas Gerais, o estado de São Paulo, em lugares ali com paisagens mais bonitas. Não só aqui como que é o plantio de cana-de-açúcar, como a questão
de plantio de flores, lá em Olambra. Conhecemos também a área do café, que foi em Guaxupé, onde a gente explorou bastante a cavalo. A região montanhosa ali do Rio de Janeiro, que foi Paraty. E vários outros pontos aí durante nosso Brasil afora, que foram muito importantes para nós durante esses percursos em cima do cavalo manga larga. A Fazenda Boa Esperança, que foi fundada, erigida, essa casa foi erigida pelo meu bisavô João Francisco Diniz Junqueira. E esse é um lugar icônico para a raça manga larga no estado de São Paulo. Meu bisavô foi um grande equitador, talvez o maior de sua época e de seu tempo, um grande estudioso da raça manga larga. E nessas terras aqui, por essas terras, galoparam grandes pilares da raça, né? Aqui foi realmente desenvolvida a raça manga larga, do manga larga paulista e do Brasil, por que não, né? Eu comecei a andar a cavalo quando meu pai me ensinou a andar a cavalo e também o Giovanni. Eu também quero ser um criador de manga larga quando eu for adulto, igual o papai. Sim, eu já competi em umas provas e na manga largada. A manga largada, ela é um enduro, ela é uma adaptação do enduro planilhado de regularidade. Ele é interessante porque você precisa conhecer o animal, conhecer a velocidade que você está. Então é esse formato. E é uma competição, né? E é uma competição sadia. Então tem jovem, tem gente já de mais idade, ela é bem democrática. 3 anos atrás o núcleo se prontificou a organizar uma e eu participei junto e achei muito legal a iniciativa. A gente já tinha participado de uma etapa no Espinhaço e gostei muito. Então foi aquelas lembranças da gente que viajava para enduro e tal. Aquilo volta e então acho que foi muito motivador para engajar na promoção e na organização e é uma modalidade que está muito nova ainda, está se desenvolvendo e está conseguindo trazer bastante jovem, bastante criança e reunindo os criadores de novo. E hoje eu crio também pelo meu gosto próprio e pelos meus filhos. Eu quero que isso aí não acabe, sabe? É uma vontade de manter uma tradição viva. Meu pai, ele sempre incentivou. A gente tem fotos da gente, tipo, sei lá, com meses a cavalo, andando a cavalo. A nossa tropa, ela tem origem no meu avô e cuja função do cavalo, além do trabalho com gado, era a caçada de veado. 2009, 2010 para cá, e é muito bom. Distrai muito a gente, eu fico um ano inteiro esperando um potro nascer, por exemplo, né? Então isso é... E quando nasce aí? E quando nasce aquela expectativa de virar uma coisa boa, né? E quando vira? E quando vira, melhor ainda, né? Então, na verdade, já era uma tradição de família, porque o meu tio, João Mata, já criava há muitos anos, e eu sempre gostei de cavalo, desde criança. E o manga larga foi a escolha por ser um cavalo de andamento cômodo, de muita docilidade, de muita beleza. Eu, na verdade, sempre fui apaixonada pela raça manga larga. E meu pai andava sempre a cavalo. Não vou falar que era todo dia, mas a gente andava no cafezal, naquele tempo não tinha cana, né? Só tinha café e ele tinha uma paciência de Jó, se precisasse fazer alguma coisa, descia, ele assistia a gente. Então nós tivemos uma infância maravilhosa. E depois meus filhos faziam enduro e levaram a gente para fazer também, que era muito divertido, muito divertido. A minha com cavalo começou cedo, já com meu avô.
né? O avô Clóvis, pai do meu pai, que antes de saber andar eu já estava no cavalo. E com as minhas filhas foi igual, os meus netos também. E então foi desde cedo, é muito bom. Eu com 3 anos de idade já andava a cavalo. E com 11 anos fiz minha primeira apresentação em exposição e ganhei. Bom, meus filhos todos gostam, mas tem a Suzana, que é essa que está aqui, ela é muito ligada a cavalo. Ela monta, faz aula, ama cavalo, é o dia inteiro, todos os dias, cavalo. Eu sempre, a vida toda, passava férias na fazenda do meu avô, aqui em São Joaquim da Barra. Meu avô é um dos fundadores da associação e sempre teve uma participação muito presente em exposições, em feiras e sempre foi muito atuante na criação de cavalos, né? Meu pai sempre criou e nós nascemos e fomos educados em gostar do manga larga. Quando eu era um menino, o esporte da gente era andar a cavalo. O cavalo manga larga sempre fez parte. O meu avô era um dos criadores importantes que existia na época. É um cavalo que agrega a família. Você vê aqui, tem filhos, netos competindo, os pais, os avós, estão todo mundo aí. Não tá, é um cavalo da família. Fazer parte dessa história e poder dar continuidade para essa história é muito, muito bom. Então hoje os amigos que nós temos, os amigos do núcleo, os amigos que fizemos nessas cavalgadas, são grandes amigos, são pessoas assim que, como eu disse antes, são amizades eternas, né? As amizades que a gente fez todos esses anos, hoje aqui recebendo na minha casa, né? Amigos de mais de 30 anos, certo? Eu estou até meio emocionada. É uma coisa, é um legado maravilhoso, né? Porque o cavalo une as pessoas, né? E as amizades, né? As amizades que são o mais importante. Porque o cavalo traz muita amizade pra gente, né? E isso é prazeroso. Há muitos relacionamentos selados nas cavalgadas, viu? Muitos relacionamentos, amizades a mais que viraram relacionamentos. Muito, muito interessante. Em relação às cavalgadas, e não resta dúvida nenhuma de que para a questão social nossa, para o nosso desenvolvimento, tanto em relação a amizades, como até mesmo no meu caso em especial, que vocês estão notando aí no vídeo que eu estou aqui com a minha esposa e meus filhos, a gente se conheceu em uma cavalgada e construiu esse relacionamento que hoje já resultou em 2 molequinhos aqui que também gostam muito de cavalo, né? Na minha infância, a família Manga Larga era muito unida, assim. Então, assim, eram grandes amigos do meu avô, dos meus pais, que eu tenho até hoje. Às vezes eu encontro, ou as pessoas me procuram na internet, alguma rede social, e lembram de épocas de exposição em São Paulo, de exposição em Bauru, em vários lugares, porque a gente ia em tudo, né? Sem a confraternização, não existe núcleo, não existe associação, não existe nada. Só existe isso. O núcleo tem que concentrar o objetivo dele em provas, esportes, competições, para poder haver a confraternização. Porque a confraternização é uma consequência dos esportes, das competições, seja ela qual for. Eu acho que esse é o objetivo.